Olá a todos, cá estamos nós de novo no Inquietações, e hoje com um convidado muito especial, alguém muito conhecido no meio todas as pessoas que se preocupam muito com a sua alimentação, com a sua saúde, que é o Tony Gaspar. Olá, Tony, muito bem-vindo. Olá a todos. Então, hoje vamos falar de algo que está muito em voga, mas que eu desconheço em absoluto, confesso, que são os probióticos. Ah, olha, vou-te pedir um grande favor, que é começares por explicar o que é isto de probióticos. Está bem, vou começar. Então, falando na palavra probióticos quer dizer para a vida. É o contrário de antibióticos. Os antibióticos são utilizados para matar bactérias e vírus. Os probióticos são para fortalecer o sistema imunitário, favorecem a vida. Essa Uhum, é a designação da palavra probióticos. Os probióticos, no fundo, são micro-organismos vivos que nós podemos ingerir através das fermentações com o kéfir de leite, com o kombucha, com o kéfir de água, com o iogurte viri, iogurte búlgaro. Pronto, estes são os probióticos mais conhecidos. Existe também a chucrute. Mas, para ficar a perceber um bocadinho, devemos de falar acerca da origem do kéfir de água, do kéfir de leite, do kombucha, para sabermos realmente de onde é que eles vieram. força. Podemos começar, por exemplo, pelo kéfir de leite. A lenda que está associada ao kéfir de leite é que os grãos foram enviados por Maomé para uma tribo, porque essa tribo tinha sido escolhida por Maomé e então tinha enviado os grãozinhos de leite de kéfir, que em Portugal foram conhecidos na década de 80 e 90 e até atualmente como a flor do iogurte. Mas vamos saber de onde é que apareceram então o kéfir. O kéfir apareceu na zona da Turquia. Os pastores que andavam com as vacas tiravam leite às vacas e guardavam em bolsas de couro ou cabaças. Uh, as vacas permaneciam no pasto, guardavam o leite nessas cabaças ou nessas bolsas de couro e levavam o leite para casa para depois dar às suas famílias. Iam bebendo, no outro dia voltavam a levar as bolsas e enchiam com leite e assim sucessivamente. Até que um dia verificaram que dentro dessas bolsas havia uns grãozinhos, os grãozinhos que é a flor do iogurte ou o conhecido kéfir. E verificaram, começaram a ver que as pessoas que bebiam esse leite fermentado com kéfir tinham menos problemas de saúde, maior longevidade, e tinham um aspecto muito mais jovem e saudável. E então verificaram que era pelo facto de beberem o leite que estava nessas cabaças que, ao permanecer lá dentro, fermentava e aí desenvolviam umas leveduras, umas bactérias que, depois de terem sido estudadas, verificou-se que eram compatíveis com o nosso microbioma intestinal. Então começou-se a espalhar e a divulgar que beber leite fermentado com estes grãozinhos de kéfir era muito saudável. Então começou a haver interesse por outras tribos, por outros povos de outros lados, em adquirir esses grãos, e esses grãos começaram a ser distribuídos porque, como o kéfir cresce, multiplica-se, havia grãos em excedentes e esses grãos eram passados de pessoa para pessoa. Portanto, a origem do kéfir de leite é o leite de vaca, ou o leite de cabra, ou o leite de ovelha, tudo que são mamíferos, Uhum. fêmeas que dão leite, têm no seu leite natural, acabam por ter
essas leveduras e bactérias benéficas para a saúde. Isso é o kéfir de leite. O kombucha é parte asiática, China, Ásia, aquela zona toda. A kombucha, como é que apareceu? Já apareceu, já existe há milhares de anos, que é das primeiras formas que existem na Terra, que são bactérias e leveduras, tal como muitas outras que existem no nosso planeta, que se formaram. E o kombucha, como é que apareceu originalmente? Na Ásia, algures, pessoas que armazenavam água em cisternas à volta da casa, para não dar sempre a ir buscar água à fonte ou aos rios, armazenavam água em cisternas e nessas cisternas por cima criava-se uma películazinha, que é agora a kombucha, que já sabemos, e essa películazinha que se formava no cimo da água fazia com que a água se tornasse e mantivesse sempre potável. Então as pessoas ao verificar isso, mantinham a película que se desenvolvia no cimo da água e iam bebendo a água. Verificaram, e foram os russos os primeiros que estudaram a kombucha há mais de 100 anos, com testes laboratoriais, estudaram a composição química toda da kombucha, verificaram que era um micro-organismo vivo com boas bactérias e leveduras que se alimentava da água, vivia na água e acabava por se alimentar de bactérias e leveduras que existem no ar, basicamente assim. Estudaram a kombucha e verificaram que poderiam fazer, então, experiências fazendo fermentações com a kombucha. Mas a kombucha também já era utilizada pelos chineses, os japoneses também, que eles é que deram o nome kombucha a esta Scooby, que eu já vou dizer qual é a diferença, e iniciaram-se assim as fermentações com a kombucha. Tradicionalmente e atualmente fazem-se fermentações com este micro-organismo vivo, usando água, chá verde e açúcar. O açúcar será o hidrato de carbono que irá fornecer energia e alimento a estas bactérias e leveduras. Então, se eu percebo, eu preciso ter um pouco dessa substância que já existe, a tal kombucha, para depois fabricar mais, produzir, criar Sim, mais kombucha em cá. sim, sim. É isso, Nós ok. temos que ter sempre alguém que nos vai dar a primeira vez kefir de água, kefir de leite, kombucha, iogurte vil ou búlgaro, tem que nos dar sempre a primeira dose, porque como se eles se multiplicam internamente, ou adquirir a primeira vez será o suficiente, desde que nós tenhamos alimento, no caso do kefir de leite será leite gordo com lactose normal, não se deve usar leite sem lactose. No caso do kombucha e do kefir de água, devemos utilizar o açúcar. E no caso do Vili e do iogurte búlgaro, utilizar leite gordo de preferência, integral. Voltando à kombucha. Kombu quer dizer alga. Como não sabiam qual seria o nome adequado para dar à kombucha, que é parecido com uma alga, chamaram kombu, que quer dizer alga, e chai é chá, então como alga do chá, kombucha, também conhecido por o mel da longevidade. O nome Scooby, que também está correto, é a abreviatura inglesa científica que é Scooby, é Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, que é cultura simbiótica de bactérias e leveduras. Portanto, chamar kombucha ou Scooby está correto. Uhum. É a mesma coisa. Entendido. Portanto, hum, falta falar do iogurte Vili e iogurte búlgaro. Vamos situar, e o kefir de água, kefir de leite, ou flor do iogurte originário da Turquia, onde ele apareceu primeiro, mas no fundo existe em todo o mundo.
Os ucranianos atualmente, quase toda a gente bebe kefir de leite em casa. Na Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega, o iogurte Willy, o iogurte Willy é originário de lá. Ou seja, Sim, se sim. tirarmos leite a uma vaca e se deixarmos fermentar durante 3 dias, pela ação das bactérias e leveduras que existem nesse leite, que são típicas daquele pasto, daquela água, daquela atmosfera dos países nórdicos frios, vai dar origem ao iogurte Willy, que é bastante cremoso. Também se multiplica eternamente, porque basta ter a primeira dosezinha e ele vai se multiplicar eternamente. O iogurte búlgaro é o que dá origem ao nosso iogurte grego, aquele iogurte que se vende no Sim. supermercado. Oh, Chama-se grego porque é mais bonito comercialmente chamar grego, mas a origem dele é a Bulgária e chama-se bulgáricos, porque é só na zona da Bulgária que existem aquela levedura que é o bulgáricos, que dá origem ao iogurte búlgaro que nós compramos no supermercado, mas que nós podemos fazer em nossa casa. É muito mais económico e tem a composição toda química das bactérias e leveduras que são simbioticamente compatíveis com o nosso microbioma intestinal. O kéfir de água, sabe-se que veio do kéfir de leite, alguém o colocou a fermentar em água com açúcar ou fruta, e houve uma transformação morfológica dos grãos, que são diferentes do kéfir de leite, mas quimicamente têm quase todas as bactérias e leveduras iguais ao kéfir de leite, exceto aquelas que decompõem e transformam a lactose, porque isso perdeu com o tempo. Como fermenta em água, essa bactéria e levedura que decompunha ou transformava a lactose deixou de existir. Uh, Aqui o iogurte búlgaro também vou mostrar a consistência. pois Já é. agora. Para que eu tenho o privilégio de estar a ver o que o Tony está a fazer, porque ele trouxe uns recipientes com alguns dos produtos para eu ver, para nós vermos como é que eles, o aspecto deles. Uh, Uhum. E este é o kefir, que é muito mais líquido que a flor do iogurte. Uh, Pronto, basicamente, como é que foi distribuído, divulgado o kefir na Europa? Depois de saber quais eram os benefícios dos probióticos, os padres, as freiras, que andavam por todo o mundo, e como isto se multiplicava, trouxeram as primeiras amostras para a Europa e distribuíram pelas pessoas. Este kéfir de água que está aqui foi dado a uma pessoa há 20 anos atrás que manteve sempre a fermentar até há bem pouco tempo, e depois transmitiu-me estes grãos de kéfir de água. Ela nunca tinha dado a ninguém porque o padre apenas a ensinou a fazer a fermentação e ela manteve assim sempre a originalidade dele e nunca o divulgou. No caso do kefir dá. Eu tenho divulgado bastante. Tony, Tony, Benefícios posso, para... sim, Sim. posso-te Diz. só fazer aqui colocar-te aqui uma questão. Então, quando vamos comprar probióticos a algumas lojas, Uhum. se calhar não há necessidade, não é? Podemos Sim, nós produzi-los em podemos, casa. sim, podemos produzi-los em casa por vários motivos. Primeiro, economicamente fica muito mais barato. Apenas, no caso dos iogurtes e do kefir, apenas temos que comprar leite, colocar estas bactérias e leveduras a fermentar nesse leite, em dosagens que eu depois ensino, e após 24 horas de fermentação, vamos beber esse leite fermentado. Portanto, estaremos a consumir probióticos apenas com o preço do leite, mais nada.
e com a vantagem que, enquanto no caso do kefir e dos iogurtes, temos a composição completa das bactérias e leveduras, os que se vendem no supermercado acabam por ter menos bactérias e leveduras, porque se tivessem as bactérias todas, iria continuar o processo de fermentação e as embalagens iriam rebentar. Aumentar. Uhum. Portanto, o original é o que tem os benefícios reais que são divulgados no Google, na internet, porque são os originais são sempre os melhores. É uma vantagem então tomar em casa e são muito fáceis de fazer. Tanto o kefir, como os iogurtes, como o kombucha. É muito bonito, aliás, ver a ação das bactérias a transformar o leite ou a bebida de chá, que é um processo, uma fermentação, eh, e todos se tornam muito agradáveis de beber. Hum. Agora, podemos falar um bocadinho dos benefícios. Sim. Eh, No fundo, tudo o que são, o nosso corpo tem um sistema imunitário, tem um microbioma intestinal, uma flora intestinal. Tudo o que nós ingerimos, depois com a ação dos sucos, da saliva e do estômago e de bilis, vai haver uma digestão dos alimentos no nosso estômago. E através das bactérias e leveduras que existem no nosso intestino delgado e no nosso corpo em geral, vai haver uma boa decomposição dos alimentos e vão ser bem absorvidos pelo nosso corpo, ou serem bem digeridos em quantidades minúsculas, vão ser mais bem absorvidas para a nossa corrente sanguínea. Qual é o benefício de ingerir probióticos? Ao longo da nossa vida, e porque se tomarmos medicamentos, se estivermos com doentes, através da poluição que há à nossa volta, o nosso microbioma, o nosso sistema imunitário está sempre a ser posto à prova e nós devemos estar a fortalecê-lo diariamente com boas bactérias e leveduras. Uhum. Então, vamos conseguir isso através da ingestão destes probióticos que, ou se ingerirmos estes probióticos, eles vão se alojar temporariamente na nossa flora intestinal, no nosso microbioma, nosso intestino delgado, vão se alojar temporariamente e eles, em conjunto com o nosso microbioma natural, humano, vão ajudar a fazer uma boa digestão dos alimentos que ingerimos e a absorver melhor os nutrientes que estão nos alimentos e, por isso, também devemos escolher e comer alimentos saudáveis não transformados, porque os alimentos transformados já não têm nutrientes bons para a nossa flora intestinal ou para o nosso próprio corpo. Por isso devemos ingerir um pouco de tudo e o mais natural possível. Benefícios para a saúde. A nível de problemas intestinais, ajuda no trânsito intestinal do nosso organismo, porque tem triptofano que depois se transforma em serotonina, e essa serotonina vai fazer com que haja um trânsito intestinal regular, vai fazer com que o nosso cérebro funcione também bem, a cadência regular do funcionamento do nosso intestino vai fazer com que haja melhores digestões, mais idas à casa de banho, mais fáceis, ou ingerimos mais nutrientes que existem no leite, vai entrar mais cálcio, proteínas, um pouco de tudo. Vai fazer com que o nosso corpo tenha um pouco de tudo para que se mantenha saudável e a funcionar bem. Portanto, ao ingerirmos bactérias e leveduras, vai nos proteger da entrada de micróbios, parasitas,
fungos, vírus, bactérias no geral. Portanto, os probióticos que tiveram uma grande divulgação na década de 80, toda a gente se lembra da flor do iogurte, depois houve, quase que desapareceu, porque há pessoas que desistem de dar, de tomar por algum motivo, e agora, graças à divulgação da internet, as pessoas que tomam dão os seus testemunhos, dão a sua confiança e veem que pessoas que estão a tomar têm uma saúde muito mais forte, muito mais resistente. Fiquei sem som. Ok, obrigada. Já se ouve. Então, quase todas as pessoas, quando chegam a algo que as apaixona, a uma atividade que as apaixona, tiveram ali um gatilho qualquer que as levou à procura e para encontrar essa forma de estar. O que é que te levou aqui aos probióticos? Sim, Os porque falas pró- disto com uma paixão, com. Sim, sim, é uma paixão no fundo, porque já há 8 anos que, que tomo probióticos regularmente. Às vezes faço pausas, não tomo tanto kefir, mas tomo mais iogurtes ou kefir de água, às vezes mais kombucha. Gosto muito de kombucha. Bebo sempre às refeições porque ajuda a fazer boas digestões, porque o kombucha tem 7 tipos de ácidos diferentes que ajudam a fazer a digestão. Um deles, o ácido hialurónico, que é muito bom para manter as articulações e mais elásticas, lubrificadas. Os ácidos ajudam a decompor melhor os alimentos. A transmissão de impulsos elétricos também melhora para quem bebe kombucha. Mas pronto, como é que apareceu isto na minha vida? Eu já fazia desde o ano 2000, já lia sobre produtos naturais, já fazia e faço o meu xarope dos franciscanos, que é com aloe vera e mel e whisky, apesar que agora não se põe whisky, porque a maior parte das pessoas que precisam tomar xarope de aloe vera não podem ingerir álcool, então só a polpa e o mel. Para que serve isso? O xarope dos franciscanos feito com aloe vera é conhecido, muito famoso, porque diz-se que cura cancros. Não podemos dizer que cura cancros, mas há muitos testemunhos de pessoas que faziam tratamento, o convencional, e que depois deixaram de ter esperança porque acabaram o tratamento, porque já não estava a fazer efeito, e voltaram-se para o xarope de aloe vera, que foi inventado pelo padre franciscano Romano Zago, a receita é dele, e pessoas que tomaram xarope de aloe vera curaram-se. Não há provas, porque há provas testemuniais das pessoas, não é? Oral. Sim. Uh, Também há estudos científicos agora em que, in vitro, verificaram que o aloe vera matava células cancerígenas. Isso está provado. Agora é preciso é que as pessoas tomem. O aloe vera já está em Portugal há 500 anos, foi mandado vir pelo um rei português, que agora não me lembro o nome, no tempo das conquistas, na Ásia, o aloe vera era tomado por toda a gente, mesmo nos hieroglifos das pirâmides, Uhum. há imagens com os faraós a segurar o aloe vera, porque o aloe vera era considerado a planta com mais benefícios medicinais do mundo. Portanto, Ok. ainda hoje se toma isso. Muita gente tem um aloe vera no quintal. Nos jardins públicos há, à beira-mar, Algarve, Zona Centro, no ascensor da Nazaré, aquilo é tudo aloe vera, naquela encosta. Portanto, é uma planta medicinal tradicional que se pode tomar para melhorar a saúde, não só
para curar cancros, entre aspas, não é preciso Sim, para ajudar, provar, sim. mas a nível geral. Eu já fazia o xarope, já tomava, já tomo desde o ano 2000, nunca vou ao médico, já tomei antibióticos, claro, um dente aqui, uma coisa acolá, confio neles, a medicina é muito importante, mas devemos conjugá-la também com a medicina tradicional, as ervinhas também, tudo para complementar. Sim. E então conheci uma senhora que precisava de xarope de aloe vera e começámos a falar acerca do kéfir. Eu só conhecia a flor do iogurte, o kéfir de leite, e ela disse que tinha uns grãozinhos que fermentavam em água e foi aí que começou toda a história. Ela contou que foi um padre que lhe tinha dado esses grãozinhos, um padre muito conhecido aqui na zona centro, que faleceu há poucos meses, Padre Melquiades. Deu-lhe os grãozinhos, eu insisti, quis ver, fui logo pesquisar, comecei a fazer as minhas fermentações e começou tudo assim. Ou começar a fazer as minhas fermentações a beber o kéfir de água, vi que eles se multiplicavam e tinha duas opções, como a maior parte das pessoas faz quando tem excesso de grãos. A maior parte das pessoas põe fora. Pode dar a uma vizinha, a um amigo, mas a maior parte das pessoas, como tem receio e por desconhecimento, acabam por não querer e as pessoas, como têm excesso, põem fora. Eu resolvi não pôr fora, resolvi criar um grupo no Facebook e, como tinha grande quantidade de grãos, comecei a divulgar a dizer que tinha kefir de água, de leite, ainda não existia kombucha, e comecei a dar no início às pessoas. Dava e ensinava a fazer as fermentações corretamente. Tudo bem. Perguntava às pessoas, estava a correr tudo bem, e o que é que começou a acontecer? As pessoas, e por ser doado, não davam valor, apenas queriam e não valorizavam, não pesquisavam, tinham receio de tomar e deitavam no lixo. Em pouco tempo ia para o lixo. Foi aí que eu comecei a selecionar as pessoas que realmente queriam tomar o kefir porque já tinham pesquisado acerca dos benefícios e eu sabia que iriam tratar bem dos grãos. Portanto, por isso fundei o meu grupo, que já tem 15 mil pessoas, já existe há 8 anos, e eu lá ensino todas as pessoas que já têm kefir ou kombucha que lhes foi doado de algum lado, ou pessoas que adquirem através de mim. Eu, no fundo, tenho e mantenho vivas, desde há 8 anos, estes probióticos todos e serve para as pessoas saberem que existe alguém que toma conta deles, que os alimenta e que tem sempre para divulgar, para enviar às pessoas, se precisarem. E pronto, o tempo passa num instantinho, os grãos multiplicam-se, conhecemos pessoas de todo Portugal, pessoas super interessantes, pessoas de todo o mundo, porque todos os países do mundo têm um grupo que se chama Kefir Suécia, Kefir Portugal, Bulgária, Brasil, existem em todo o mundo. E os gostos são comuns em todos. É a vontade de fortalecer o sistema imunitário, ter a melhor qualidade de vida, ter mais saúde e ingerir estes probióticos que são naturais e que se multiplicam e que ficam super baratos, porque apenas temos que gastar ao leite, ao água, ao açúcar, um bocadinho de chá para fazer as nossas fermentações. E ao ingerirmos, nós sentimos na nossa pele, sentimos no nosso corpo. Comemos, fazemos boas digestões, não há desconforto, não há nada. As doenças aparecem normalmente, uma constipação, qualquer coisa, mas cura-se muito mais rapidamente e sem medicação, porque estes probióticos vão logo atacar a origem dos vírus ou bactérias. Algumas terão que ser com medicamentos, claro, são mais resistentes, mas se nós tivermos o nosso sistema imunitário fortalecido, vai fazer com que, se calhar, não vamos adoecer ou tão facilmente, ou adoecer mesmo. Na verdade, tu sentes que é quase uma missão que tu tens,
em passar sim, esta informação, em manter sim, esta, esta forma de estar. E por isso é que tu, tanto quanto eu sei, e eu acho que até já nos cruzamos algumas vezes em feiras, ah, sim, e sim, tu estás sempre presente em todo lado para mostrar sim, que às pessoas que existe é, outra forma de estar, outra forma de curar, é outra forma. verdade. Sim, no fundo, sim, isto é de grau a degrau. Comecei há 8 anos a tomar o meu kefir e comecei a fazer workshops em Portugal. Primeiro foi em 2017, se não me engano, em Pombal, depois Lisboa, depois Porto, Benedita, Faro, Beja, Ancião. Comecei a divulgar, ou seja, o objetivo é divulgar, tal como é a missão dos padres e das freiras e da Madre de Calcutá, que foi ela que levou para a América Latina, porque sabia que isto era um medicamento natural, foi ela que o divulgou lá, que o levou, aos padres também, claro. Ah, mas havendo alguém, os padres, confia-se nos padres, eles ao divulgar o kefir, as pessoas acreditavam mais facilmente do que se fosse outra pessoa qualquer a falar dos benefícios do kefir. Foram eles os culpados, entre aspas, da divulgação do kefir em todo o mundo. Pois nós temos a nossa missão, eu tenho a minha missão, comecei a fazer os workshops e depois comecei a procurar feiras alternativas de produtos naturais que existissem em Portugal. Já existia há 17 anos a feira alternativa que se realiza em setembro no estádio do Inatel em Alvalade, é o Uhum, estádio 1º de Maio uhum, do Inatel, sim, em Alvalade. Comecei a ir, comprei uma tendazinha, levei os meus probióticos e falava às pessoas acerca dos benefícios deles e lá encontrei pessoas com muito mais experiência do que eu, alguns que já tomavam há 40 anos e ainda tomam. Ah, encontrei uma pessoa, até estou um bocadinho emocionado, mas que tinha kefir de leite do António Variações, porque quando o António Variações apanhou HIV, uhum, foi à procura de um produto natural que lhe fortalecesse o sistema imunitário. E a empregada do António Variações que lhe preparava o kéfir e lhe dava a ele. Felizmente não havia cura para a SIDA, acabou por morrer, mas essa senhora manteve e mantém o kéfir vivo desde a sua morte até hoje e toma sempre um copinho de kéfir de leite. Depois pedi uns grãozinhos, sim, para juntar aqueles que eu já tinha, para ter grãos do António Variações. Nessas feiras encontrei pessoas que, ao ver o kombucha, uhum, verificaram, não, recordaram, eles nem sabiam que se chamava kombucha, era o cogumelo da vida, o cogumelo da longevidade. Recordaram pelo cheiro que os pais deles, e eram pessoas com 50 e 60 anos e 70 anos, os pais deles já colocavam a kombucha, a Scooby, numa terrina de vidro com chá e açúcar e deixavam fermentar durante 15 dias e depois bebiam essa água. Porque lhes tinha sido dito, isto já há 70 anos, que tinha benefícios para a saúde e eles próprios comprovaram isso, por isso é que tomavam. Muitos apenas tinham a kombucha em casa, nessa terrina, com água e açúcar, porque como ela se multiplicava eternamente, estava sempre a crescer, era sinal de longevidade, associavam isso a ok. longevidade de vida, de fortuna, de boa saúde. E nem sequer tomavam a bebida, mas tinham lá aquilo, tal como nós temos outras plantas que vivem na água, que se crescem, que há aí, ou outro tipo de plantas que dão sorte. Pronto. Então, E conheci lá pessoas muito interessantes nessas várias feiras que eu faço, outra que faço também em Sintra, na Quinta da Riba Fria, que vai ser agora em maio também. Basicamente é isso.
Então, se qualquer um de nós, imagina que eu agora, depois da tua apresentação, decido experimentar um dos teus produtos. Como é que eu faço? Contacto para onde? Entra no meu grupo, eu penso que conseguem ver aqui o nome Não. do grupo, não? Uh, Dizes só que eu depois também no final deixo ficar essa indicação Está na. bem, Está bem? está bem. O nome do grupo no Facebook vão ter que escrever o nome todo, porque senão vão parar ao Kefir Brasil. Terão que escrever sempre Kefir Kombucha Aloe Vera de Portugal. Ok. Eh, Ao escrever esse nome, vai aparecer o meu nome e aparece logo Tony Gaspar, que eu estou sempre a publicar, a pôr mais informações acerca dos benefícios, testemunhos das pessoas que tomam e podem me contactar através do grupo ou Tony Gaspar, que irá aparecer esta cara linda que vocês veem aqui. Muito Eh, bem. eh, e eu posso enviar por correio, sim, e dou apoio, dou informação, esclareço as dúvidas todas. O principal é ter alguém que esclareça as dúvidas. Não é ter os grãos em casa e depois fazer, sim, que toda a gente que tem consegue explicar o processo de fermentação, mas depois surgem muitas dúvidas. É normal que quando se começa a tomar probióticos, e visto que faz com que o nosso aparelho digestivo funcione melhor, haja algumas reações normais, naturais, que passam. Em algumas pessoas nem acontece nada, mas as pequenas dúvidas que surgem, eu esclareço tudo e deixo as pessoas mais tranquilas, que é o importante, é saber que estão a tomar um produto natural que lhe vai trazer benefícios e que não tem problemas nenhuns para a saúde, porque já existe há centenas de anos e é tomado por milhares de pessoas em Portugal, cada vez mais. Tem havido uma procura crescente, cada vez mais, de produtos naturais que tragam benefícios para a saúde. Sim. Eu lembro-me que há alguns anos, no hospital, chegaram a recomendar-me tomar kefir. Aliás, nos hospitais, desculpa lá, nos hospitais, antigamente, há muitos anos atrás, havia potes de vidro com kefir de leite, com os grãos em leite, e as pessoas que eram operadas bebiam sempre um copo de kefir de leite. Isso foi transmitido por médicos que isso acontecia porque depois de uma operação as pessoas ficavam sempre fragilizadas Uhum. e davam sempre kefir de leite, que era o que havia. Não se falava em kombucha, nem kefir de água, nem iogurtes ainda, era só kefir de leite e pronto. Agora há as carteirinhas também com os probióticos em pó, mas essas nós temos que estar sempre a comprar. Que no caso do kefir, multiplica-se. Ok. É só ter a atenção de tratar bem dele. E em É. caso de dúvida, ligam-te para ver se as coisas estão a funcionar direito ou não. Sim, sim, sim. Olha, é normal, é também recomendado para crianças? Sim. Muito recomendado para crianças, mas neste caso recomenda-se apenas o iogurte Vili, ou o kefir de leite, ou o iogurte búlgaro. Porquê? Porque o kefir de água ou kombucha, após fermentação, existe ali uma percentagem mínima, apesar de ser mínima, de álcool. 1,7% de álcool, que é mínimo, que é equivalente à cerveja sem álcool. Tudo o que fermenta produz álcool. Mesmo se comermos uma maçã, vai haver uma fermentação no estômago e produz álcool. Mas no caso das fermentações de kombucha e kefir de água, não é aconselhável dar a crianças até aos 12 anos, porque o organismo deles não está preparado para
digerir álcool, para transformar claro. o álcool, mesmo sendo em percentagens pequenas. Em relação ao kéfir de leite, iogurte Vilo e ao búlgaro, já se pode dar à vontade e a partir da fase do desmame. Eu aconselho sempre o iogurte Vili ou o búlgaro porque não tem acidez. Quem conhece o kéfir de leite sabe que ele é um bocadinho ácido e dar às crianças um iogurte, entre aspas, do kéfir de leite ácido, eles vão enjoar e vão deixar de tomar e não vão aproveitar os benefícios. Por isso, e ainda bem, temos o iogurte Vili e o iogurte búlgaro que não têm acidez e são super saborosos. O sabor do iogurte búlgaro é igualzinho ao iogurte, igualzinho, sim, o mais próximo possível para compararem ao iogurte natural que se vende no supermercado, porque a levedura é a mesma, utilizada para fazer os iogurtes que se vendem no supermercado, ou este, a levedura é a mesma, que é A base é a mesma. é, é o bulgáricos. Portanto, crianças sim podem tomar kefir de leite e os iogurtes. O kefir de água kombucha, não. A partir dos 12, 14 anos, sim, 12 anos, podem beber em quantidades também moderadas, não é? São essas quantidades que se podem encontrar na net ou que eu próprio digo. Não é por bebermos muito que vamos ficar mais saudáveis. Nós podemos beber apenas um copinho por dia e esse copinho tem lá dentro todas as quantidades, a dose diária necessária que o nosso corpo precisa para estar mais fortalecido ou para funcionar melhor. Ok? Não tanto a quantidade, mas a regularidade. É, sim, sim, sim. É o principal, sim. Não beber muito para não enjoar, mas beber regularmente. E saber manter os probióticos vivos. Porque um dos grandes problemas que acontece é que as pessoas, quando chega à altura das férias, não sabem como manter os probióticos vivos. E é super fácil. E depois vão de férias, quando voltam, olham para aquilo, ou porque não puseram no frigorífico, fica, pode ficar com um aspecto estranho ou com um cheiro mais intenso e depois põe tudo no lixo e não voltam a pedir tão cedo. Voltam a pedir sim, mas até encontrarem uma pessoa novamente. Pronto. E então, eu ensino a guardar os probióticos enquanto as pessoas vão de férias e não há problema nenhum. O kombucha pode ficar 3 meses dentro de chá verde e açúcar, sem se estragar, sem mudar nada, aguenta-se perfeitamente. O kefir de água pode ficar em água com muito mais açúcar dentro do frigorífico. Os grãos vão, por causa da ação do frio, vão entrar em hibernação e fermentam mais lentamente, quase que adormecem, tal como os ursos nas cavernas. Uhum. Depois tiramos do frigorífico e vamos reativá-los. Tal como o kefir de leite, que pode ficar num frasco de vidro com leite, 1 mês ou 2 ou 3. Há testemunhos de pessoas que o deixaram até 1 ano, eu nunca fiz isso. Uh, Também se pode congelar, tanto o kefir de água como a kombucha, como os iogurtes, é a mesma coisa. O ideal é conservar no frigorífico. Se congelarmos, pode haver algumas bactérias e leveduras que não sobrevivam à congelação e então estamos a perder a originalidade dele. Se é Entendo. possível guardar no frigorífico, com mais leite ou com mais açúcar, é isso que devemos fazer. Isto é um mundo novo para mim. É, é Ah, muito interessante e o facto de conhecermos pessoas de todo o Portugal e classe médica também, tudo, tudo. Pessoal ligado à Ayurvédica, produtos naturais, tudo. Acabamos por conhecer muitas pessoas interessantes e enriquecemos, nós próprios enriquecemos, porque eu sei um pouco acerca de kefir, dos probióticos, mas há outras pessoas que sabem acerca de outras matérias e nos vão ensinando. Há a parte dos probióticos que existem através da fermentação de vegetais, que é o chucrute, que é a couve fermentada,
que é considerado também um dos melhores probióticos, porque tudo o que fermenta tem benefícios para a saúde. A couve fermentada, que é típica dos países nórdicos, em França há no supermercado couve fermentada ali à venda, é típico dos países nórdicos. Porquê? Porque eles, para cultivar, apenas tinham 2, 3 meses durante o ano, porque depois era inverno, gelo, frio e as culturas morriam. Então eles cultivavam nas épocas adequadas, com boas temperaturas, e depois, para conservar os vegetais, os alimentos, faziam fermentações e Atenção. guardavam em frasco para depois faziam uma salmoura e depois iam comendo ao longo do ano esse tal chucrute. Na verdade, estamos cada vez mais a ir buscar ensinamentos antigos, ensinamentos ancestrais, não é? Sim, sim, Passamos por aquela fase em que tudo o que era coisas, ervas, era assim tudo, pronto, era dos curandeiros, não era assim tão importante quanto isso, era algo a pôr de lado, e agora passamos a perceber que rejeitamos ensinamentos fantásticos que estão a aparecer e estão a ser reaproveitados. Isso eu acho fantástico. sim. Graças a pessoas como tu. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu fico muito feliz porque muitas pessoas, depois de começarem a tomar probióticos, dizem que reduziram a medicação. E reduziram porquê? Porque como os probióticos ajudam a absorver melhor os nutrientes dos alimentos, tem esse benefício, mas também ajudam melhor a absorver a parte dos medicamentos, em que muitos medicamentos que tomamos, só uma pequena percentagem é que é absorvida pelo nosso organismo. Pois. Então, ao tomar probióticos, vão diminuir a dosagem e porque ela vai fazer o mesmo efeito, mas com menos quantidade, logo Uhum. menos produtos tóxicos. Pessoas, os principais benefícios é a nível intestinal, regular o trânsito intestinal, evitar a obstipação, fazer boas digestões, uh, fortalecer os tendões, as articulações mais lubrificadas, maior capacidade de concentração, relaxamento. Há montes de benefícios que as pessoas vão transmitidos e eu fico contente por essas pessoas estarem a tirar esses benefícios e fico feliz por essas pessoas que adquiriram através de mim, têm também elas a missão, têm como missão divulgar por outras pessoas e sabe-se lá onde é que ele chega, mas eh, começa cada vez a chegar mais a todo lado e estão sempre a aparecer cada vez mais pessoas recomendadas por outras que vêm ter comigo porque sabem que podem encontrar probióticos saudáveis e alguém que lhes transmite Mas pode dar confiança, acompanhamento, que dá o acompanhamento, que é o principal. não é? Porque comprá-los, mas depois não saber o que lhes fazer, É, não leva a lado nenhum. é o principal, sim. Bem, olha, Tony, eu fiquei esclarecida e com vontade de experimentar. Eu já olhei para alguns e depois faço aquela cara, ui meu Deus, eu nunca vou Uhum. conseguir provar sequer aquilo. Uhum. Mas sim, vamos lá, vamos experimentar. Então, Temos que então, experimentar tudo para saber se funciona ou não funciona. sim, sim. Fico-te muito grata por teres aceito este convite. Obrigada pelo teu tempo. Obrigado, eu. E quem sabe ainda nos encontramos um dia aqui para o norte. E quem sabe, não, em alguma feira. Isso mesmo. Muito Tony, obrigado. muito obrigada. Gostei muito de divulgar e falar para todos e espero ter ajudado e tenho aqui um amigo e alguém a quem podem pedir informações, mesmo que já tomem os vossos probióticos, podem telefonar ou entrar no grupo, são todos bem-vindos e esclarecer as vossas dúvidas e contar as vossas experiências também. Muito bom.
E foi a nossa conversa com o Tony Gaspar, um ser que está de alma e coração dedicado aos probióticos. E nós até o próximo sábado, aqui no Inquietações, onde há sempre alguma coisa que está para acontecer. Até lá.